Olá! Você que está acessando o vídeo agora vai ter o prazer de assistir essa live com Maria Belintani, que sou eu, e Ana Maria Abraão, uma musicista, professora e doutoranda. O tema é super atual: a música e a cognição, a capacidade que a pessoa tem de pensar e, ao mesmo tempo, o quanto essa música pode auxiliar as pessoas nesse processo. Agradeço todos vocês que estão entrando. A Ana já solicitou. E não foi ela, não. Não foi a Ana quem solicitou. A menos que ela esteja com outro nome. Vamos aguardar só um minutinho que eu tenho certeza que ela já vai entrar. Tem muita gente nova. Meu nome é Maria Belintani, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer tê-los aqui prestigiando a nossa querida Ana Abraão. A Ana é uma conhecida de longa data, amiga, e uma pessoa de uma luz intensa, né? Que tem para ela e para todos nós. E hoje ela estará aqui conosco. Eu não sei por que ela ainda não entrou. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Ou se ela entrou com o celular de outra pessoa e eu não aceitei. Pode ser isso também. Aqui tem a Natalina Abraão, que eu acho que não é ela, né? Ou ela esteja tendo problema com a internet. Bom, deixa eu explicar rapidamente para vocês enquanto a gente aguarda a Ana, uma vez que vocês são muito novos aqui e não conhecem meu trabalho. Eu comecei a fazer esse trabalho de live. Boa noite, professor José Breno. Porque... agora é a Ana. Um minutinho que eu já volto. Eu só vou aguardar ela, que ela entre. Isso é rapidinho. Oi, minha amiga. Oi, Tudo bem com você? tudo, graças a Deus, e você? Também. Ana, tem muita gente aqui que devem ter sido seus convidados e eu vou só explicar rapidinho para eles qual é o objetivo desse canal de comunicação, né? Eu tenho convidado várias pessoas, assim, digamos que 99,9% é da área da educação, todo esse pessoal da área de educação. Também a maioria tem uma fundamentação piagetiana intensa, né? São pessoas que fizeram mestrado e doutorado, e o objetivo é mostrar para todo mundo que o conhecimento científico ele é acessível, ele abre portas, ele abre o universo de compreensão da gente, e mais do que isso, ele dá sentido especialmente na nossa prática, seja aquele que é artista, seja aquele que é músico, seja aquele que trabalha com crianças pequenas, grandes, ensino médio ou ensino universitário, né? Então, a gente precisa trazer. O conhecimento não pode ficar na academia, ele não pode ficar fechado nas bibliotecas da universidade. A gente precisa passar com uma linguagem simples, acessível, mas que seja consistente e que a gente aprenda com isso a pensar, né, em todas as coisas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia. Se não em todas as coisas, aquelas que a gente seleciona para ser mais importante, mas que seja com significado. Sejam todos bem-vindos e agora eu gostaria de falar um pouquinho da nossa amiga Ana Abraão, que eu nem deixei falar ainda, né, Ana? Eu, A Ana
têm uma formação linda. Eu já falei para eles que a gente estava aguardando a Ana, que é uma pessoa muito iluminada e tem luz para ela própria e para todos nós, e é muito querida, né? Dada a sua sensibilidade, a maneira de lidar com as pessoas, a humanidade, é efetivamente um prazer estar com você aqui, Ana. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? A Ana, ela é mestre em educação pelo LPG e ela está fazendo doutorado dela no Instituto de Artes da Unicamp. E é um doutorado que, olha, ela vai falar sobre esse material, é uma pesquisa lindíssima. Ela me passou um resumo dessa pesquisa e você que é ligado em música, e você que é ligado com crianças que têm diversos tipos de dificuldade de aprendizagem, pode encontrar nessa pesquisa um caminho excelente para essas crianças. Ai, Ana, eu não aguentei. Para essas crianças superarem alguma coisa. Aguardo para vocês ouvirem a fala da Ana, por favor. E a Ana, ela é especialista em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Né? Ela é especialista em ética e valores pela USP, pela Univesp, e também especialista em educação infantil. Ou seja, nós estamos falando com uma pessoa cujo conhecimento é um privilégio para que a gente possa ouvir, porque ela tem uma bagagem que vai desde a educação infantil até os maiores e que perpassa tanto na formação ética de valores como na artística, né? Na arte, na música como um todo. Ela passou pela escola de 9 anos da UFSCar e agora está fazendo esse trabalho. E, gente, antes dela falar, sabe que eu não estou deixando ela falar, né? Eu quero mostrar para vocês esses 2 livros preciosíssimos que a Ana tem. Ela é autora de Cantigas e Roda e esse daqui, Canta, Canta, Minha Gente. Os 2 livros, eles vêm com um CD e assim, são ótimos. Ana, e eu vou falar uma coisa para você. Nós estávamos conversando com um rapaz que dá artes cênicas, um professor. Ele tem 20 e poucos anos. E essa daqui é uma semana do folclore, né? O mês do folclore, etc e tal. Ana, ele não conhecia uma série de brincadeiras. Corre, corre, cutia e outras. Agora eu não consigo lembrar, né? Porque me pegou assim. E outras que não fizeram parte da infância dele. Então, vocês que estão nos vendo, isso daqui se chama preciosidade. Portanto, se vocês querem conhecer, ter o ritmo, a música, uma série de dicas, eu recomendo os 2 livros da nossa querida Ana Abrão. Ana, agora você pode falar. Ah, que bom. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer e esse espaço que você me reservou é uma alegria e assim, nossa, uma honra poder estar aqui com você, né, a seu convite, para a gente poder discutir e também compartilhar esse conhecimento, esses estudos. A única diferença que a gente tem, né, de todo mundo aí que está trabalhando, correndo, estudando, é que a gente tem uns quilômetrozinhos a mais, né, rodar. Mas é muito, muito bom a gente poder compartilhar a história da gente de tanto dentro da escola quanto também dentro da academia, buscando conhecimento, aprofundamento, porque isso também serve de exemplo para os nossos alunos, que nós que trabalhamos com a área da educação, na pedagogia, na educação musical, é muito importante a gente dar esse exemplo, né? De, de continuar essa capacitação, da gente nunca parar. Então, eu sempre falo para meus alunos, quando
formatura, em qualquer momento. Gente, nunca deixe de estudar, né? Então, eu quero ser um exemplo para os meus alunos. Então, eu agradeço muito esse espaço para poder compartilhar aí, aqui aos meus 55 anos, Olha que... a minha história de, como professora e como acadêmica, né? Ou seja, e nunca é tarde para aprender, né, Ana? Ah, sim, nunca, nunca, nunca. É sempre, todo momento é o momento mais importante, desde que você esteja assim, né, envolvido, deseja. Então, muito bom. E a gente então conversou um pouquinho antes, né, para poder falar sobre a minha pesquisa, sobre o que eu ando estudando. E eu quero assim, se de repente o pessoal, tô vendo aqui quanta gente, que gostoso, né? Minha família, meus afilhados, né? As minhas amigas, meus alunos. Estou vendo aqui, gente, um beijo, 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 amigas de Uberlândia. Nossa, muito bom estar aqui com vocês. Tem muita gente. Todo lá. A Lia, viu? Até a Lia tá aqui. Lia, que linda! Ai, que bom. Gente, minhas irmãs, minhas sobrinhas. Olha, obrigada mesmo. Feliz demais de estar aqui. Então, vou Ah, começar. Ana, deixa eu ler aqui. A K. Vargas Moura. A Ana foi a minha professora na graduação. Ela é sensacional. Adoro, adoro. O Márcio, tem muita gente aqui, Sim, tá? Daniela Carrijo, não sei quem é. minha sobrinha. Paiva, Simone, que estudou comigo, formou comigo, está em Uberlândia, professora na UFO, professores, nossa, fantásticos, que cresceram também comigo, Paulinha, Leite, nossa, Lele. Que Tem bom, muita gente aqui. Que bom, Ana. obrigada pela presença de todos, né? Então, pessoal, a minha pesquisa, ela envolve, como a Maria falou, né, a educação musical como um instrumento na vida das crianças dentro das escolas. E o que, que eu pensei na minha história de vida aí como professora? Eu tenho visto assim, como as crianças estão hoje, como as crianças parece assim, quantos transtornos que as crianças estão vivendo hoje, né? E que acabam rotulando esses meninos e meninas dentro da escola como, ele é disléxico, é transtorno de déficit de atenção, porque tem... agora é o TOD, é o TED, é o TID, né? Tudo quanto é transtorno. Nossa Senhora, pode tudo. Então, isso veio mexendo comigo e conversando com pessoas, estudando, eu pensei, será que a gente não conseguia trocar Ritalina pela Ritali? Como já diria a professora Maria Aparecida Moisés, ela é Da uma Unicamp, ela é pediatra médica. da Unicamp, ela é fantástica. E, inclusive, eu utilizo o livro dela, né, A Era dos Transtornos, que nós vivemos isso, né, nas nossas escolas. E eu fiquei pensando, mas será que as crianças estão assim apresentando tantos problemas? Será que é mesmo um transtorno, né, neurológico, neurobiológico? Ou será que essas crianças não estão tendo prazer na escola? Será que a escola está tão chata de afastar essas crianças dos interesses, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, quem sabe a música, né? Na minha experiência, quantos anos trabalhando com crianças, eu dei 17 anos aula lá no Colégio Politécnico Americana e nós tivemos assim, eu tive a honra de trabalhar com crianças desde 1 ano e meio até 12, 14 anos. E os meus alunos hoje são tudo adultos, né? Eles já estão todos moços e moças. E assim, hoje eu vejo, encontro muito com eles e eles me contam quantas conquistas eles tiveram. E eu penso, nossa, eles tiveram uma escola, uma vivência, uma experiência escolar tão gostosa. Será que as crianças hoje não estão sem essa oportunidade? Será que não está sendo difícil para eles, né? Então, eu pensei, se a educação musical
pode ser lúdica, interessante, pode gerar bem-estar, alegria, né? Satisfação. Será que ela não pode mudar o humor das crianças a ponto de levá-las a se interessar mais pelas atividades escolares? E daí, com isso, eu pensei, se a educação musical, de forma lúdica, melhora o humor das crianças, esse humor, a partir também de pesquisas que eu andei estudando, que verificaram que muitas vezes existe uma comorbidade entre o transtorno depressivo de humor com o transtorno de déficit de atenção. Então, muitas vezes as crianças, elas têm assim, elas têm uma percepção daquele sentido de fracasso. Poxa, eu não aprendo a escrever. A criança tem 9, 10 anos, não sabe escrever. Ela sente isso. Isso aí vai gerando um mal-estar, um estado de depressivo mesmo. Depressivo. Que muitas vezes, quando os pais, quando levam, né, a um médico para fazer uma avaliação, os médicos, na prática clínica, demonstraram que eles observam muito essa dificuldade em identificar se a criança tem depressão ou é transtorno de déficit de atenção. Então, por quê? Porque, às vezes, a depressão leva a criança a ficar agitada. Então, diagnostica como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, na verdade, o que ele está tendo é uma depressão. Por quê? Porque ele se julga incapaz de aprender. Isso aí, então, vai gerar consequências, né? No aprendizado e tudo mais. Então, o meu estudo busca investigar isso, né? Essa relação entre estado de humor e desenvolvimento acadêmico, baseado nos efeitos que a educação musical pode proporcionar, certo? Nossa, mas é muito interessante isso, Ana. A hora que você falou, eu falei, gente, mas que ideia brilhante. Então, e o interessante é que os estudos de estados de humor, eles, na área de educação musical, eles estão mais ligados às questões de o efeito da escuta musical, né? Como eu ouvi música, como é que eu me sinto. Então, a maioria dos estudos que estudam o estado de humor ou ligam a música ao estado de humor estão ligados a questão da audição musical. Então, os fatores psicológicos que a audição musical gera em mim. Então, com relação aos efeitos da educação musical no estado de humor, na educação musical, não existe, sabe? Então, assim, eu estou fazendo uma associação entre o estado de humor e a educação musical para ver se ela contribui mesmo e melhora esse estado de ânimo para o estudo, para o aprendizado, né? Entendi. A partir... Não, eu entendi. Tá claro. Tá certo? Claro. Tá certo. E aí, então, o que eu fiz? Eu procurei desenvolver uma fundamentação teórica baseada na teoria de Piaget. Porque eu pensei, bom, primeiro que é a minha área, né, que eu fiz meu mestrado em educação, então a psicologia, a psicogênese do Piaget é muito importante. Então, eu considero que toda a teoria dele, né, sobre o desenvolvimento da inteligência pode me ajudar a explicar essa relação entre a própria afetividade nos conceitos do Piaget, né? Porque o Piaget fala a afetividade para ele não é, querer bem, eu gosto de você, não é essa questão, né, do carinho, esse afeto. Como, por exemplo, Valon já tem uma concepção um pouco mais voltada para a questão da emoção, né? Então, é a psicogênese da pessoa. Então, como uma criança desenvolve enquanto pessoa, enquanto personalidade, voltada à questão do afeto, que é mesmo esse acolhimento da família, acolhimento do meio para essa criança que veio ao mundo que precisa desse afeto. Valon tem essa concepção e a partir dessa relação com a criança e o meio, ele vai então desenvolvendo a sua personalidade. O Piaget ele também tem essa visão da recepção do mundo, né, do meio para a criança, mas afeto para ele é aquela questão assim, de quanto a criança é afetada pelo meio, né? E assim, e ela só é afetada se ela tiver uma necessidade. E a necessidade vem do interesse. Então, que interesse eu tenho em estudar? Para que eu quero estudar?
lembra quando a gente era criança? Para que eu vou aprender matemática? O que matemática, né, vai servir na minha vida? Toda criança pergunta isso. Para que eu estudo matemática? Né? E às vezes, assim, é tão óbvio a gente pensar, nossa, matemática está em tudo. Então, essa questão de ser afetado pelo aprendizado, ser afetado pelo conhecimento construído pelo homem, é que vai levar a criança a ser movida, né? Afetada, movida naquela questão da energética para a ação. Então, eu pensei, a música, ela pode afetar a criança, mas não é qualquer música, não é de qualquer maneira. Não é eu chegar lá e querer dar uma aula de música teórica para criança de terceiro ano, segundo ano. Vamos lá, minha gente, só veja. Dó, ré, dó, ré, dó. Não vou fazer nada disso. Não é? Eu trabalhar com o lúdico, a brincadeira, trazer questões mesmo de jogos musicais, trazer músicas do interesse da criança. Quer dizer, existe assim, uma complexidade de metodologias e de propostas de trabalho de educação musical que favorecem, né, esse ambiente gostoso e lúdico para as crianças aprenderem. Então, envolver a musicalidade delas próprias, né, Ana? Exatamente. Eles precisam estar interessados no momento. Se aquilo não for interessante, ele não vai ter necessidade. Se ele não tiver necessidade, ele não vai investir, né, nenhuma energia para fazer, né, aquilo. Para atuar. Né? Ana, deixa eu só te interromper um minuto, porque o Arthur Pocket, ele já mandou 2 recados. Ele falou, Ana, eu fui seu aluno indiretamente no universitário, na época que você era coordenadora lá, né? Faz muito tempo. Lembro de... Arthur. Lembro de você sempre como uma pessoa doce. Hoje sou estudioso na arte, formado em música e estudando canto erudito. Ah, não acredito! Que lindo, Arthur! Que orgulho de você! Eu me lembro, sim, é óbvio. Que gracinha, fico feliz. Olha que orgulho de você. Ai, que bom que você está aqui nos assistindo. Se que você depois quiser, pega meu contato para a gente conversar. Viu? Vou adorar bater um papo com você. Ai, que legal. Muito bom. Não podia deixar de falar, Ana. Então, que bonitinho, né? São assim, essas pessoas que passam pela nossa vida, né? Que marcam a gente e a gente marca a vida deles. Isso é muito bom. Então, e daí então, Maria, a energética, né? A importância da criança se colocar motivada para poder sair daquele estado ruim que ela se encontra. Exato. E aí, então, se a música pode mover essas crianças para ação, para conhecer e tal, então, quer dizer, como é que isso vai, de fato, contribuir para a construção das estruturas mentais dessa criança? Porque uma coisa curiosa hoje, e que, assim, eu tenho estudado, né, para a minha pesquisa, é também com relação a essa relação de causa e efeito entre a música e a inteligência. Porque isso é muito comum. As pessoas, todo mundo, né? Não, estuda música e fica inteligente. Não, toda música é inteligente. Ah, porque a música ajuda. E assim, de fato, a música, ela tem muito poder sobre a vida das pessoas. Só que quando a gente vai estudar, fazer ciência, né? Que a gente vai estudar profundamente, vai procurar responder, né, a essas indagações, a gente chega a observar, e eu descobri a partir dos estudos, que a relação de causa e efeito direta entre música e inteligência ainda não existe, assim, não tem uma comprovação efetiva. Não existe uma relação direta entre a música e a inteligência. Você estudar música não significa que você vai ser mais inteligente que ninguém. A questão é que os estudos vêm dizer, algumas relações sim existem pela proximidade da área. Por exemplo, matemática e música. Muitas vezes, sim, existe uma associação entre o conhecimento matemático e a música. Então, quando você aprende música,
para você fazer música e conhecer, fazer leitura musical, e até a música tradicional, essa leitura tradicional de música, ela exige algumas compreensões e até algumas estruturas mentais, porque quando eu trago o Piaget na minha pesquisa, eu venho discutir exatamente isso, né? Como é que se desenvolve a inteligência, a estrutura mental a partir desde o sensório motor, como ele vai evoluindo, as necessidades que as crianças precisam desde a infância para chegar a uma compreensão, né? Para ele precisa alcançar uma reversibilidade aos 7, 8 anos para ele compreender alguns conceitos musicais que aos 5, 4 ele não vai compreender, né? Mas ele precisa antes vivenciar essas experiências musicais para poder contribuir na estruturação dessas estruturas mentais, mesmo como o Piaget diz, para ele poder alcançar, então, né, essa lógica do pensamento, o pensamento operatório, e assim evoluir na questão da inteligência. Então, existe essa associação. Estudos vêm, até alguns autores preferem usar essa expressão, associação, ao invés de relação de causa e efeito, né? Porque se fosse assim, todo músico seria um grande matemático, não seria? Com Ou certeza. todo matemático seria um gênio em música, não é? E não é assim. Por quê? Porque a gente sabe, tanto matemática quanto música, você precisa de exercitar, você precisa do hábito, criar o hábito da repetição, do treino, né? Você precisa, se você é um pianista, um violinista, seja quem for, você precisa treinar muito, né? Muito treino. E tanto leitura musical, você solfejar, ler uma partitura e cantar essa partitura, né? Solfejar isso. Então, isso exige estruturas cognitivas, mas que são ligadas a um determinado conteúdo, que é o conteúdo musical. Então, o que é que eu tenho discutido na minha tese? É que a forma é a mesma, a forma de se organizar mentalmente esses conteúdos é o mesmo. No entanto, o conteúdo é diferente. Diferente. Então, eu preciso de ter, eu preciso saber classificar, seriar, conservar, eu preciso da reversibilidade, eu preciso ter a lógica do pensamento, coordenar o pensamento para poder compreender o conteúdo musical. Da mesma maneira que eu preciso dessa lógica para compreender o conteúdo matemático, ou então a própria alfabetização, ou depois a física, a ciência e tudo que, né, que vem além, né, da matemática, da física. Então, é muito importante que a gente pense nisso. É necessário as estruturas lógicas para poder conhecer. Agora, isso é a forma. Então, as estruturas, como elas se organizam na minha mente. Agora, e o conteúdo? Aí, então, como eu aplico essas estruturas ou essa lógica para determinados conteúdos? Então, a música, a matemática, a alfabetização são conteúdos diferentes, mas que exigem a mesma lógica, ou a mesma forma. Né? Então, eu tento discutir um pouco disso na minha pesquisa para tentar justificar o Piaget, né? Naquele contexto. Isso, como aquele que vai fundamentar a minha discussão para falar assim, gente, ninguém está provando, nem eu, porque a minha pesquisa também, vou contar para vocês daqui a pouco, nem eu provo que existe relação de causa e efeito direta, mas só que sem a estrutura lógica, nem Fica. né? Então, e como é que eu consigo desenvolver essa estrutura? Com um ambiente estimulador, onde as crianças possam brincar, jogar, refletir, experimentar. Se isso não acontecer, as crianças vão, né, não vão desenvolver. E aí que entra meu estudo. Por quê? Eu até esqueci de falar que a minha investigação é, é, conhecer ou analisar o impacto da educação musical no estado de humor e nas habilidades acadêmicas de crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, aí é o meu sujeitinho, né, na minha pesquisa. Então, a gente fala num todo, como todas essas pessoas, todo mundo precisa
né, ter essas experiências. Como é bom, quem não gosta de música? Todo mundo ouve música, todo mundo canta, todo mundo. Você vai no aniversário, você está cantando parabéns para você, você está fazendo a pulsação na palma, você está cantando o ritmo, tá, né? Você tem afinação, quer dizer, todo mundo canta. Você está ouvindo uma música, o pezinho está balançando, o corpinho tá... É isso mesmo. Então, assim, Ana, antes de você entrar um pouquinho nessa questão do seu sujeito, eu quero fazer duas observações que a Andréa Patapoff fez aqui. A primeira delas, ela fala da importância de ampliar o repertório de música para a gente não ficar restrito nas músicas comerciais e ficando ensinando na educação infantil, especialmente Galinha Pintadinha e esses hits que são muito específicos que fazem parte da infância da criança, mas que eles não precisam ser reforçados na escola, né? Então ela coloca a importância desse aspecto. O outro, ela me fez uma pergunta. Maria, a Ana falou sobre o dom? é, bom, então vou falar do repertório. Isso é muito importante, de fato. E assim, a gente tem discutido bastante, sempre, né? Tem se discutido. E, por exemplo, a questão até do funk, né? A música, porque você chega na escola, as crianças querem cantar funk, tocar funk, né? No meu estudo mesmo, ai, professora, vamos aprender funk. Eu não gosto dessa musiquinha, não, eu gosto de funk, eu gosto de funk. Aí, então, assim, existe uma discussão muito ampla com relação ao repertório. De fato, é importante a gente priorizar. Até tem alguns autores e pedagogos musicais que consideram a canção infantil, a canção do repertório do folclore, né, nacional do país, como a base. É como se fosse assim, a música que alfabetiza a criança, né, para o mundo, para o universo musical. Agora, à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando, ampliando o repertório, mas influenciado pela mídia, influenciado pelos meios, né, que ela lida, e a própria sociedade, o meio familiar. Então, assim, na minha casa, a gente mais ouve MPB, sabe, do que pagode ou sertanejo. Na minha casa, muito raro ouvir sertanejo. Mas é uma questão, assim, de uma identidade sonora daquele grupo meu familiar. Agora, outros, seu universo sonoro, né? A sua identidade sonora e a grupo. Então, a gente não pode desconsiderar isso, e isso é uma discussão no meio, né, dos pedagogos musicais, que não deve se desprezar assim, o repertório da Cultural. cultural, mesmo que seja o funk, mesmo que seja o rap, o que for, não deve se desprezar. Então, assim, agora falando de criança pequena, a criança, ela tá aberta para tudo. Agora, por que eu vou levar para a minha educação infantil um, sabe, um funk ou uma música midiática, se eu tenho um repertório, como os pedagogos musicais orientam, nacional e que contribui para essa alfabetização, porque existe até algumas análises, por exemplo, a maioria das cantigas do folclore, principalmente nacional, não só nacional, mas, por exemplo, na Hungria também, Kodály, ele estudou isso e ele enfatizava. Geralmente as canções começam com uma terça menor, para quem estuda música vai entender. Então seria assim, sol, mi, sabe? Então você tem um intervalinho de sol, de terça menor que tá sol, mi, dó, marcha, soldado, cabeça de papel, você entendeu? Então, pá. A primeira começa com uma terça menor, sol, mi, aí dó, aí. Então o que acontece? Esses intervalos e essas sonoridades são estudadas e observa que a maioria tem o mesmo desenho melódico, parecido, essa proximidade, que é audível e perceptível pelas crianças, que pode ser mais compreensível. Isso atrai o interesse da criança e, ao mesmo tempo, ajuda a criança a compreender essas linhas melódicas
E assim, e vai meio que educando o ouvido. Só que aí eu posso também ser radical nesse sentido, por quê? Porque a música contemporânea a gente não tem disso, é educar o ouvido, tudo é livre, eu posso, sabe, ter dissonâncias, eu posso usar o som, né, a música concreta, eu posso usar um vidro quebrando no chão, vira música, eu posso fazer um silêncio e a plateia gritando é a música, né? Como John Cage fez, que ele ficou lá minutos sentado no piano, todo mundo começou a gritar e ele sem fazer nada, todo mundo esperando, oh, não vai tocar, vamos lá, isso aqui, oh. Aí outro cochichava, nossa, será que não vai tocar? Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Aquilo. Aí ele ficou esse tempo parado, eu esqueci os minutos. Mas a música dele são os segundos lá, minutos, sei lá, minutos, segundos, de silêncio. E aí o pessoal cochichando era a música para ele. Então, e aquele som era a música. Então, veja, ele estava explorando uma outra forma de fazer música. Não sentado no piano tocando ou pegar o violino tocando. Né? Então, assim, por quê? Porque é a música moderna, né, a música contemporânea, as descobertas que o homem faz e a criação, porque nós somos livres, né? Então, eu não posso ser tão exigente em considerar que só a música infantil é que é importante, ou só a música erudita que é importante. Não, o universo é livre. E outra, a gente acaba explorando muito também sonoridades, principalmente na educação infantil, para você descobrir as propriedades do som, fazer a exploração, como né, o som grave, médio, agudo, sons fortes, sons de madeira, de pedra, de metal, e assim as crianças vão fazendo também descobertas sonoras a partir das propriedades físicas dos objetos, né? Então a gente entra no conhecimento físico. Então, assim, existe uma complexidade, né, de conceitos que estão intrínsecos na nossa atividade musical, desde descobrir o som, né, e também transformar isso numa orquestra totalmente livre de padrões musicais, né? A gente pode fazer um monte de barulho, organizar esses barulhos, fazer uma paisagem sonora, fazer um trem passando, fazendo uma floresta, uma chuva, fazendo o barulho da mata, sei lá, pode criar, né? Um momento sonoro e que tem uma paisagem por trás. Então, quer dizer, essa questão do repertório que a Andrea falou é bem pertinente e a gente tem que estar atento e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre fazendo pesquisas. O professor tem que estar pesquisando sempre. Que repertório que interessa as crianças, o que isso vai ser importante nesse momento para o desenvolvimento da criança. Então, a gente observa assim, que existe muita opção, muito. Gente, o Brasil é rico demais musicalmente. Mas a gente acaba observando que os professores, na sua grande maioria, acabam caindo no comodismo de pegar um CD, né, que já escola, eu boto lá na caixa de som, aí vai, fica tocando, as crianças ficam cantando a galinha pintadinha e fica nisso. Ah, faço música, faço, né? Então, nós, educadores musicais, e nós que estamos trabalhando com a formação de professores, tenta, né, criar nos professores um pouco de... Também afetar esses professores, né? Isso mesmo. De modo que de uma outra maneira. Para que eles possam acreditar que existe um outro repertório possível de se trabalhar. Até mesmo ele cantando. Ah, eu sou desafinado, não sei cantar. Mentira. Às vezes é até melhor cantar desafinado do que botar uma música no rádio que não faz sentido, ou então fica aquele repeteco e as crianças ficam só, né? Porque a gente tem que otimizar o espaço da sala de aula, né? Ana, olha, a Andréia vai me desculpar, só que a questão da pergunta do Dom vai ficar para a próxima live, porque você precisa terminar. Faltam 20 minutos para terminar. Olha só como o tempo passa rápido. Andréia, eu vou ficar te devendo essa, porque eu tô super curiosa para a Ana continuar e todo mundo que está aqui a continuar a explicar esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo, tá? É encantador, não quero ser indelicada.
duplamente indelicada, né? Então, Ana, por favor, termina a pesquisa. Na próxima live, que já está marcada, a Ah, Ana fala do dom. tá certo. Tá certo. Assim eu vou estudar um pouquinho mais, porque é muito polêmico, né? O dom, Exatamente, por isso que eu já enxuguei um pouco a coisa, porque senão eu falei, e a pesquisa, como é que fica? André, suas perguntas valem uma dissertação, deixa para a próxima. ai, ai. Bom, mas então, mas eu vou ainda cutucar esse dom aí no meio do caminho, porque, na verdade, se a gente acredita que eu preciso de ter estruturas de pensamento para poder aprender o conteúdo musical, assim como eu preciso de estruturas para aprender determinados conteúdos de matemática, ou de física, ou de química, ou da alfabetização, leitura, escrita, etc., eu preciso é, conhecer, eu preciso, quer dizer, essas estruturas me levam a conhecer. E o que é o dom? O dom, ele é uma coisa que as pessoas supõem, o dom é uma coisa que você nasce com. Então, quem nasce com o dom? Todo mundo nasce com o dom. Por quê? Todos nós nascemos com capacidades para vir a ser inteligentes, como já diria Piaget, não é? Perfeito, Ana. Agora, como é o meio? Como esse meio me estimula, né? Então, e aí por isso que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vem propondo na discussão da pesquisa, porque é exatamente isso. Eu não posso considerar que a música é só um dom, porque se fosse assim, eu deixaria, então, só para aqueles que vão aprender, que foram escolhidos por Deus para ser o grande, né? Possuidor daquele poder de fazer música. E eu não posso acreditar nisso, sabendo que o desenvolvimento da inteligência se dá igualmente para todo mundo. Todo mundo é capaz de desenvolver inteligência. Então, assim, importante é pensar que o meio estimulador, né, aquele meio que leva as crianças, leva o jovem a desenvolver, né, o gosto musical ou a aptidão por um determinado instrumento musical, isso é por estímulo, é fora. Tem crianças que têm mais facilidade, tem crianças que têm menos, tem crianças que têm uma conformidade, né, fisiológica, ou de mão, ou até mesmo de voz, que vai desenvolver uma habilidade melhor que o outro, por uma questão biológica. Então, isso é importante também, não deve desconsiderar, né? Mas que todo mundo pode ser músico, pode. Eu falo para vocês, como pode ser artista, pode ser o que for, basta você se dedicar àquilo, não é? A gente Exato. e a gente estuda tanto e ainda fala assim, estou estudando tanto, ainda tem tanto para aprender, meu Deus, não é? Exatamente. E horas de treino, né, Ana? Isso, Treino, estudo. muitas horas, exatamente. Então, aí, quer dizer, baseado em tudo isso que eu venho propondo, com a questão de ser afetado pela música, despertar, então, maior satisfação, maior prazer dentro da escola, e com isso tentar verificar se o desempenho acadêmico vai ser, né, aprimorado, eles vão sair melhor, eu, eu escolhi uma pesquisa quantitativa. Na verdade, eu tinha feito uma outra pesquisa, já tinha desenvolvido os testes, alguns testes, já tinha aplicado uma outra intervenção, mas, infelizmente, eu não tive tempo. As crianças foram invadindo da escola, era um quinto ano que já ia para o sexto, chegou novembro, o pessoal já parou de ir, eu não tinha coletado todos os dados, ficou incompleto, André me ajudou. Então, assim, eu fiz muito trabalho na primeira pesquisa e quando eu peguei os dados, eram insuficientes para o estatístico fazer análise. Ai, Ana. Aí eu falei, o quê? Eu não vou desistir. Eu vou fazer outra intervenção e outra metodologia, vou fazer tudo diferente. Não quero depender de ninguém, vou depender só de mim. Então, eu procurei um estatístico, conversamos, aí eu cheguei, então, a esse instrumento, que seria a coleta de dados do estado de humor antes e depois, que eu uso uma escala que chama escala de Brummel,
é escala de variação de estados de humor. E é uma escala que eu uso reduzida. Eu acabei pegando uma escala reduzida que tem 36 itens, que são divididos em 6 categorias. Então, aí eu fiz o teste com as crianças antes da intervenção e no final da intervenção, para perguntar. Eles davam notas. Então, cada criança dava uma notinha, a gente ia fazendo as perguntas ali, uma por uma. Como eu me sinto neste momento? Aí estava lá, triste. Aí tinha uma nota de 0 a 5. Aí ele marcava um X na nota que ele queria dar. Ah, eu tô triste. Então, muito triste? Muitíssimo triste? Então, tô no 5. Não, nada triste. Então, é 0. Então, eles iam, né? Angustiado, agoniado, sabe? Várias expressões que eles tinham que dar uma notinha. Então, fizeram... Uma escala Likert, então, de graduação. Isso. E aí, eles, então, fizeram esse teste antes e depois da pesquisa, da intervenção. E eu também apliquei um teste de desempenho escolar para verificar as habilidades na escrita, aritmética e leitura. É uma escala que foi desenvolvida por Stein, mas ela é de 1994. Assim, alguns autores sugerem algumas alterações para poder adequar as novas normas, até com relação às questões curriculares no Brasil, que houve muitas mudanças e tal. Então, assim, mas eu usei ainda de 94, porque não existe ainda uma escala... Tem que validar também, né? mais complicada. Então, eu usei essa e eu apliquei também antes e depois da minha intervenção. E eu também escolhi uma escala que chama Stroop, é o teste Stroop. O Stroop às vezes alguém já pode ter ouvido, é aquela que a gente tem uma incongruência entre cor e palavra. Então, assim, o teste você tem a palavra rosa, cinza, azul e verde escrito. Então, tá lá, rosa, cinza, azul e verde. Só que rosa tá escrito em azul, verde tá escrito em cinza, e cada palavrinha escrita... Amarelo em vermelho. Não, nas mesmas cores. Então, era rosa, cinza, azul e verde. Então, ou era cor rosa, ou era azul, ou era cinza, ou é verde. Né? Então, aí o que acontece? A criança primeiro precisava identificar se ela sabia a cor. Então, ela sabia. Que cor é essa? Rosa. Que cor é essa? Verde. Essa azul, essa cinza. Ok, sabe cor. Identifica a cor. Agora, lê para mim. Rosa, cinza, azul e verde. Ótimo. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai falar para mim a cor que está escrita essa palavrinha. Então, o que acontece? Dá um conflito aí. Aí, essa incongruência entre cor e na criança, assim, né? Esse delayzinho na mente, que é bem interessante, não só na criança, qualquer um. Se a gente fizer, a gente também tem. A gente tem uma certa confusão, às vezes. Então, a gente tem um tempo para poder avaliar, assim, e você pontua. Só que aconteceu o seguinte, os meus alunos de 4º ano, de uma escola de periferia de Sumaré, escola pública, 4º ano, eles são alunos de uma sala que tem uma divergência muito grande entre o nível escolar e a idade das crianças. Então, minhas crianças de 9, 10 e 11 anos, no 4º ano, só que elas estão no nível de 1º, 2º ano. Ah, tá. As crianças, a maioria, não é alfabetizada. Então, o que a escola fez? Pegou essas crianças que não são alfabetizadas, colocaram tudo dentro de uma sala, aliás, em 2 salas, e eles fazem. Isso é um projeto que já existe. É até interessante a proposta. Só que essas crianças não sabiam ler. E o que acontecia? Não existia incongruência para muitas delas. Então, na hora que ela ia ler verde, ela tinha dificuldade de ler verde, mas ela sabia que a cor era azul. Então, ela falava azul. Verde, amarelo, azul, verde, rosa, cinza, azul, cinza, cinza, verde. Ela sabia ver a cor. Mas na hora de ler ler a palavra com a cor diferente, não tinha menor conflito. Porque, quando ela via a cor, não tinha conflito. Mas na hora de ler, nossa, ela tinha tanta dificuldade para ler que eu tinha que quase que ensinar ela a ler aquilo. Fica lá. Que letra é essa? Que começa? Que letra é? Sabe?
Então, assim, é claro que eu perdi, assim, a qualidade do teste não funcionou para aquele grupo de crianças. Então, na minha pesquisa, eu excluí o teste Stroop, então fiquei só com o de humor e o teste de desempenho escolar. E então a gente usou uma análise estatística para verificar essa relação, né, entre grupos, para verificar os efeitos da educação musical, dessa intervenção musical, que foram 12 semanas, com 2 aulas semanais de 50 minutos, se essas aulas, né, teriam efeito no estado de humor e com isso melhorar o desempenho escolar. Eu já tenho os resultados. Infelizmente, assim, não houve evidência, não, porque eu acho que o tempo foi muito pouco, sabe? Muito poucas aulas. Eu acho que teria que ser assim, para falar a verdade, para ter um efeito, surtir um efeito com esse nível de crianças, esse nível, eu acho que teria que ser uns 3 anos de pesquisa. 3 anos? Pensei que fosse um semestre. Não, 3 anos. 3 anos de aula de música para eu falar assim, olha, gente, as Deu. crianças demonstraram que melhoraram muito. As crianças que tiveram aula de música foram muito melhores que aquelas, para surtir um efeito, para a gente perceber mesmo, né, esse efeito. Porque, na verdade, a gente sabe, né, Maria, não adianta. Todo o processo de construção de estruturas mentais, ela também, os fatores que envolvem, né? É o tempo, a maturação, é o tempo biológico da criança. Então não adianta eu achar que em 3 meses eu vou mudar a vida dessas crianças a ponto de torná-las, né, capazes de ler, escrever, calcular. Não. Então o que aconteceu na minha pesquisa? O estado de humor, o que foi mais interessante, né, que eu acho que para mim que eu vou trazer bastante discussão no meu estudo. As minhas crianças, elas diminuíram o estado de depressão e melancolia com relação às crianças que não tiveram aula, que eram 2 grupos, né? Então, eu fiz a pesquisa aleatória, as crianças foram escolhidas aleatoriamente em 2 salas, e as crianças do grupo controle, elas aumentaram a melancolia, elas ficaram mais melancólicas, mais depressivas, e as minhas ficaram menos depressivas. Aqui, essas crianças do grupo controle, elas ficaram mais... o resultado deu que elas estavam num estado mais ansioso, de maior vigor, atividade e insegurança. E os meus, sabe, os que tiveram experimentais, só tiveram diminuição na melancolia. Os outros fatores não foram muito, assim, evidentes, não teve muita alteração, entendeu? Então, quer dizer, isso já é um grande ponto. Ou seja, o estado de depressão, diminuiu. Se diminuiu, quer dizer, já é, né, uma contribuição favorável para o desenvolvimento dessas crianças. Com relação ao aprendizado, as minhas crianças, elas estavam num nível, porque o teste, ele também tem um scorezinho que eu verifico o nível assim, de escolar. Então, as minhas crianças estão em nível primeiro ano, médio para primeiro ano, e inferior para segundo ano, quando eu comecei. Então, imagina, primeiro ano de 1994 é primeira série. Não, é pré-escola. Pré-escola. Pré-escola, porque hoje nosso primeiro ano é a pré-escola. Então, quer dizer, as crianças não estavam alfabetizadas. Elas começou o ano na 4ª série, não estavam alfabetizadas. E aí elas progrediram, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental, eles tiveram uma evolução, uma melhora. Os 2 grupos tiveram melhora. Óbvio, ainda bem, pelo menos a escola, né, de alguma maneira contribuiu. Trabalhando. Só que eles melhoraram do primeiro ano médio e inferior para primeiro ano superior e segundo inferior. Inferior. Eles andaram 6 meses, eles evoluíram 6 meses, digamos assim, em termos de tempo, né, escolar. Então, veja bem, Maria, são 45 sujeitos.
em duas salas. Duas salas, na verdade, elas começavam com 25 alunos cada, aí depois houve transferência de aluno, então eu acabei investigando só 25, só 45. E pensa bem, a maioria, elas não estão, são assim, alfabetos funcionais, sabe? E assim, problemas muito sérios, emocionais, você vê assim, que existe um comprometimento, né, social, familiar, que impede muitas das crianças a terem uma relação com o estudo que possa de fato favorecer para um desenvolvimento saudável. Então, assim, mais ainda a necessidade de uma escola que seja lúdica, que seja interessante, que traga essas crianças, né, para esse universo do conhecimento, né? Bem, Dana. Né? Mas mesmo assim, a pesquisa foi significativa, né? Os dados são super importantes. Ana, infelizmente, nós estamos a 2 minutos do término. Você Uhum. acredita? Como foi rapidinho? É muito rápido. Eu vou deixar as últimas palavras com você, agradecendo de uma maneira geral a todos que estão presentes e assim, divulgando para vocês que a Ana volta conosco no dia 14 de setembro, tá? Uma segunda-feira. Então, vocês que estão pedindo, tem gente pedindo live nova, viu? Com você. Ai, que bom, que bom. Então, 14 de setembro, a Ana está aqui de novo para o bate-papo. Muito obrigada, Ana, e eu deixo as últimas palavras com você. Ah, obrigada, obrigada, Maria, mais uma vez. E eu espero, então, assim, ter pelo menos tocado, né, afetado as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente poder pensar nessa questão. Embora eu esteja estudando, né, essa contribuição da educação musical na vida escolar das crianças, é muito, muito importante enfatizar que a música, ela não é importante só por isso, porque a música é uma manifestação cultural, uma expressão humana que tem que ser mantida. E muitas vezes hoje eu vejo assim, as escolas de música estão desaparecendo, a maioria que a gente encontra, graças a Deus, existem dentro das igrejas, as igrejas estão salvando a educação musical. Muitos músicos que às vezes vivenciam a partir dessa experiência. Então, é muito importante que a gente leve a música para dentro da escola, mas como um conhecimento, né, a mais, com uma categoria de aprendizado, de conhecimento que possa contribuir para uma vida melhor, uma vida mais saudável mesmo. Porque eu acho que o grande objetivo é para que a gente possa crescer feliz e, né, íntegro e integral, né? Então, E que minimamente melhore a condição depressiva, né? Minimamente. exatamente, porque isso vai ser saudável nesse sentido. De fato, as pessoas podem ser beneficiadas com a música em qualquer, né, situação. Né? Então, eu espero que as nossas crianças possam ter oportunidade de vivenciar isso dentro das escolas. Né? Então, Nossa. Ana, olha, só tenho a agradecer, né? E aqui as pessoas fazendo muitos elogios para você. Ai, quantos corações! Muitos corações, Ai, meu Deus! você é uma pessoa muito querida e de uma sabedoria, de uma competência. Ouvir você falar a respeito disso é encantador. Vocês concordam, pessoal? É encantador, é um negócio assim que toca. Você está falando, eu acho que você está falando, não está falando nem da pesquisa, você está falando do coração. Eu só tenho a agradecer o privilégio de estar com você e ouvindo, aprendendo com você. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada a todos que vieram aí para participar conosco. Muito obrigada. Um beijo gigante para todo mundo. E E até dia 14 de setembro. ótimo. Um beijo, Maria. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Ah, que legal.